Olá! Hoje a nossa meditação nos leva a uma passagem realmente profunda do Evangelho de São João. É uma passagem que é, de fato, uma chave mestra para a gente entender o que é a humildade cristã. É aquele momento, sabe? Aquele momento solene em que o ministério de João Batista vai, formalmente, ceder o lugar ao de Cristo. E o coração de tudo isso, o ponto central da nossa reflexão, está exatamente aí, nessas palavras. Ele deve crescer e eu diminuir. É o auge, o cume da abnegação. Pense nisso, um verdadeiro programa de santidade que continua ecoando até hoje. Então, para a gente conseguir captar toda a profundidade do que João Batista está dizendo, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o cenário, o contexto. E tudo começa, veja só, com uma disputa sobre rituais de purificação. O que acontece é o seguinte: lá na Judeia, tanto Jesus quanto João Batista estavam batizando ao mesmo tempo. E essa atividade acontecendo em paralelo acaba gerando uma certa tensão, um drama ali entre os discípulos de João. É esse o pano de fundo para a gente entender o testemunho teológico incrível que vem a seguir. E essa disputa dos discípulos, sabe, sobre qual batismo era melhor ou mais eficaz, ela nasce de uma mentalidade muito mundana, uma mentalidade de competição. Eles estavam comparando coisas que são, na verdade, de ordens completamente diferentes. De um lado, o batismo de João, que era um rito de preparação, um sinal de arrependimento. Do outro, o batismo cristão, que é o sacramento que nos faz filhos de Deus. A questão deles vinha de uma lógica puramente humana e não da lógica de Deus. E é exatamente aí que a gente chega na resposta de João Batista. Uma resposta que vai virar o jogo, que muda completamente a perspectiva do conflito. Ele tira o foco da visão humana e coloca tudo numa visão teocêntrica, centrada em Deus. A queixa dos discípulos é, nossa, muito reveladora. Eles chegam e dizem: Mestre, aquele que estava contigo, olha só, está todo mundo indo até ele. A preocupação deles é com números, com popularidade, com o sucesso que se pode ver. Isso revela um eu que se acha dono da missão, dono dos frutos, esquecendo completamente que a origem de tudo isso é divina. E a resposta de João? Essa é a grande virada teológica da história. É a solução, a chave para lidar com toda manifestação de orgulho e de amor próprio. Ele diz com todas as letras: o homem não pode apropriar-se de coisa alguma se não lhe for dada do seu. Ou seja, nada que a gente tem é nosso por direito. Tudo é um dom, um presente que vem de Deus. Essa verdade é a raiz da verdadeira humildade. Vamos pensar nisso. A vocação não é uma conquista, algo que a gente ganha por mérito, mas sim um presente que se recebe. E a alma que entende isso de verdade, ela não se aflige, não se incomoda com o sucesso dos outros. Por quê? Porque a sua segurança não está nas próprias capacidades, mas na fidelidade de Deus. E essa consciência, isso gera uma paz que nada, absolutamente nada pode abalar. Bem, partindo dessa base sólida de humildade, João Batista vai usar agora uma metáfora belíssima, uma metáfora nupcial, para explicar de onde vem a sua alegria. Uma alegria pura. Nessa metáfora, é muito claro. Cristo é o esposo. Ele é o centro de toda a história, o cumprimento de todas as promessas. Ele é aquele que vem para selar a aliança, para desposar o seu povo, a igreja, numa aliança eterna, uma aliança de amor. Ok? E qual é o papel de João Batista nisso tudo? Ele mesmo se define como o amigo do esposo. A missão dele, então, é unicamente preparar o caminho, é facilitar essa união entre o esposo e a noiva. E depois ele sai de cena, discretamente. A glória dele está justamente nesse serviço discreto. E aqui está a chave da sua alegria. Uma alegria que é teologal, ou seja, totalmente focada em Deus. É perfeitamente desinteressada. Ele não se alegra com o próprio sucesso, mas sim com a glória de Cristo. É o exato oposto da inveja, que é aquela tristeza pelo bem do outro. A felicidade de João é ver o amado ser amado, é ver o rei tomar posse do seu reino. Que coisa linda! É essa alegria pura, essa alegria que vem de Deus que o capacita para a sua declaração final. E que declaração! É um verdadeiro credo de santidade, um programa de vida para toda alma que busca a Deus. Esse é o movimento, o dinamismo do coração convertido. De um lado, ele crescer.
Isso significa deixar que a glória e o senhorio de Cristo se manifeste cada vez mais na alma, que a vontade dele se torne a nossa. Do outro lado, eu diminuir. E isso é o processo de mortificação, de combate ao amor próprio, ao orgulho, é esvaziar-se de si mesmo para que Deus possa preencher tudo. É tirar o eu do centro e colocar Cristo no centro absoluto de tudo. Na prática da vida espiritual, esse diminuir se traduz numa coisa muito concreta, a aceitação amorosa da vontade de Deus. É conseguir dizer com o coração aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório ensinava. Disponde de mim e de minha vida como vos aprouver. Senhor, fazei de mim o que quiserdes. É esse abandono de filho que abre o caminho para que Cristo cresça em nós. Dessa forma, a gente vê que a lição de São João Batista vai muito além daquele momento histórico. Ele se torna um ícone vivo do Evangelho. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser o centro das atenções, mas em apontar para aquele que é a luz. É um chamado radical à conversão que continua válido para cada um de nós hoje, em nosso tempo. E assim, fica a reflexão final para nós. Como é que esse lema de santidade, ele deve crescer e eu diminuir, pode de fato transformar a nossa vida? De que forma concreta, no dia a dia, uma vida inteira pode ser transformada quando se permite que ele cresça e que o eu diminua?